Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Animus Podcast. Um podcast que vamos tratar de um assunto importante para o nosso conhecimento geral, principalmente para nós que somos angolanos, especialmente residentes da província do Huambo e todos aqueles que gostam de história. Estamos aqui com um professor de história que vai nos contar uma história muito interessante e que infelizmente não se encontra nos nossos livros didáticos, nossos livros de história, mas nós trouxemos aqui para matarmos a nossa curiosidade relativamente à história local, que tem a ver com a nossa província, com a nossa localidade. Estamos aqui com o professor Fonseca Agostinho Chitangua. Olá, Fernando, muito obrigado pelo convite. Sim, ele que é professor de História e está a concluir a formação também superior em História. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Saudações ali a todo o pessoal lá de casa que nos acompanha. Obrigado, estamos agradecidos pelo convite. Sinta-se em casa, neste nosso estúdio pequeno, mas estamos aqui para poder falar sobre ciência e o local nem sempre importa. Não, sem problemas. Estamos em casa, muito obrigado. Ok, bem-vindo. Obrigado. Nós vamos falar sobre a história da Umbala Ndala Kandumbo. Eu sei que, para quem gosta de história, já ouviu, mas infelizmente, se calhar, não teve um estudo profundo. E nós trouxemos neste podcast essa história. Então, assista até o fim, porque vamos aqui falar sobre dados muito curiosos e que muito provavelmente não tenhas ouvido sobre a história da província do Huambo e também sobre a história da libertação do povo angolano. Então, vamos pedir já ao professor Fonseca que dê uma introdução ao nosso tema. Falando da Umbala Ndala Kandumbo, é falar da história da província do Huambo. Esta história que estarei contando estará baseado numa visita que foi feita pelo professor, também historiador, João Cicato Canjo, ele que é mestre em investigação da história de África, terminou sua formação há bem pouco tempo no ICE de Huila. Ele que é o único autor, atenção, o único autor que tem um artigo e um livro escrito sobre a história desta Umbala. Então, esta Umbala, que pertence à província do Huambo, dista a 22 quilômetros da cidade do Huambo. Ela pertence ao município da Escala Chuluanga, São Fernando. Tem uma história muito interessante. Acredito que o pessoal lá de casa vai gostar de ouvir e vai ser muito importante para enriquecer os seus conhecimentos. Sim, porque infelizmente a história do nosso país não é toda ela que está nos livros, né? É verdade. Os livros ficam cheios de história do Ocidente. É verdade, infelizmente. E a história local não encontramos, infelizmente. Infelizmente. Nós defendemos, principalmente aquilo que eu penso, é importante que se fale primeiro do local e depois de outras realidades. Sim. Porque é muito triste quando vejo um jovem do Huambo, principalmente, não conhece o historial da nossa cidade. Você pergunta, principalmente no mês de setembro, nos dias que antecedem as festas da cidade, você tenta procurar saber de algumas pessoas, principalmente jovens, que dia se comemora hoje. Eles não têm noção, só sabem que é o dia da cidade do Huambo. Em que ano foi fundada a cidade do Huambo? Não sabem. Então, é muito importante que essas histórias das nossas províncias, dos nossos reinos, das nossas umbalas, estejam também nos manuais da história, principalmente da quinta, sexta classe. Fundamentalmente nessas duas classes deviam constar as histórias das nossas umbalas, das nossas províncias, para que não tenhamos uma juventude sem identidade. Sim, até porque nos livros, né? Nos livros da quinta, sexta classe, tem lá a história de Angola, mas só que é o resumo do resumo. Exatamente, tem um resumo e a história da luta da libertação nacional. Sim, é importante também. Também tem ali a história dos reinos, né? De alguns reinos. Do Congo, o reino do Ndongo, Matamba. Mas é algo ínfimo, Só uma coisinha. Exatamente, só uma coisinha. Mas eu acho que se tivesse que se particularizar, por exemplo, principalmente os conteúdos, por exemplo, para os povos do Huambo, no livro da quinta classe, se entrasse a história dos reinos do Huambo, não, claro que também deve entrar dos reinos do Ndongo, do reino do Congo, mas também se entrasse um bocado da história dos reinos que pertenceram à província do Huambo, fala-se do reino da Chiaca, o reino do Sambo, o reino da Chicala, o reino do Ndala Kandumbo, o reino do Bailundo, que já está nos manuais. Então, esses reinos se entrassem também nos manuais da história da quinta classe, sexta principalmente, eu acho que seria muito importante para as pessoas, a juventude no geral na província do Huambo não ficasse perdida. E até sou de opinião que até mesmo no nível médio
no ensino médio. Sim. Inclui-se aí a história nacional, né? Na quarta e quinta classe entra apenas um resumo. Um resumo, sim. Mas já sim. mais para frente. Mais para frente, um pouco mais detalhado, mais desenvolvido sobre a história das nossas Sim, localidades. porque nos outros países, por exemplo, nos Estados Unidos da América, Sim. eles estudam muito a história local, Sim. até a geografia local também. Mas estudam um pouco da história universal. Sim. História universal, sim. Sim, porque isso é até lógico, né? Porque, veja, você conhece, por exemplo, o Rio Nilo, sim, mas se calhar não conhece o rio que passa atrás da tua casa. O Rio Cunene, por exemplo, Sim. o Rio Culimana, por exemplo. É isso aí, acabas por ter razão. Porque é importante, primeiro, conhecer o que é nosso para depois conhecer o que é do outro. Sim, sim. Quer dizer, se nós não conhecemos melhor a nossa casa, não é o vizinho que vai vir nos dizer que na tua casa tem uma árvore ou está crescendo uma planta de manga. Sim. Não é o vizinho que pode vir me dizer que na tua casa tem um corral de bois, por exemplo. Não, eu devo conhecer primeiro a minha casa para depois conhecer a casa do vizinho. Por isso é importante que se introduza nos manuais, nos currículos escolares, o conteúdo sobre a história das nossas localidades, porque é um pouco complicado. É um pouco complicado alguém que vive no Ambo e não conhece a história do Ambo. Sim. Alguém que vive no Bailundo não conhece a história do Bailundo. E já houve pessoas que, principalmente quando está para se comemorar as festas da cidade, há pessoas que chegam nas redes sociais e perguntam, mas como é que Angola tem menos de 100 anos, exatamente, mas o Ambo tem mais de 100 anos? Já. Ficam a fazer essas perguntas não muito lógicas. Exatamente. Né? Essas perguntas surgem mesmo porque não conhecem a história. Exatamente, por não conhecer a história local. Sim, porque se conhecessem, acho que essas perguntas teriam sido evitadas. Agora, entrando no tema, vamos ainda fazer um enquadramento histórico. Em que fase da história que surge a Umbala Ndala Kandumbo? Bom, a Umbala Ndala Kandumbo, de acordo com o nosso autor, João Cicato Canjo, não tem uma data fixa de fundação, ou seja, não se tem exatamente em que ano foi fundado a Umbala Ndala Kandumbo, mas ele apresenta ali entre os séculos 18 e 19. Entre os séculos 18 e 19, possivelmente tenha surgido a Umbala Ndala Kandumbo. Por isso é que o autor não apresenta nem o ano, nem o dia, mas apresenta nos finais do século 18, princípios do século 19, possivelmente nesta data deverá surgir a Umbala Ndala Kandumbo. Então estamos a falar nos anos de 1700 a 1800. Exatamente. E podemos já... Conhece-se o nome do fundador? Sim. Conhece-se o fundador da Umbala Ndala Kandumbo, chama-se Soberano Nondolo. E quanto à localização, acho que já falou aqui no princípio. Sim, né? mas precisa detalhar ali alguma coisa. A Umbala Ndala Kandumbo localiza-se no município da Xcalaxoloanga, a 22 km da cidade do Ambo e a 15 km da vila municipal da Xcalaxoloanga. Quando falas localiza-se, quer dizer que existe até hoje? Sim, existe até hoje esta Umbala. Esta é uma aldeia que, para quem sai do Ambo para Xcalaxoloanga, lado direito vai avistar algumas pedras, 2 pedras. Depois de passar a barragem do Quando, antes de chegar como é que eu posso chamar? Nos Heróis do Cangamba. Na zona militar, Heróis de Cangamba. Antes de chegar nos Heróis de Cangamba, lado direito, vamos avistar ali 2 pedras que estão próximas a Umbala Ndala Kandumbo. Quem quiser chegar na Umbala Ndala Kandumbo, basta avistar aquelas pedras, aproxime-se nos arredores das pedras, pergunta e ali será possível chegar a Umbala. E eu acho que durante o podcast vamos repetir muito a palavra Umbala. Agora, o que é que significa Umbala então? Para quem não sabe, o que é que significa? A palavra Umbala é um termo de origem da língua umbundo. Sim. Este termo significa capital. Significa capital. Antigamente, Umbala era aldeia. A aldeia em si era chamada de Umbala. Mas com a chegada dos portugueses, este termo Umbala foi reduzido à capital porque foram surgindo outros termos para designar a aldeia, como por exemplo Quimbo, como por exemplo Elombo, por exemplo. Então, estes termos foram surgindo. Então, o termo Umbala, para não significar o completo, o todo de aldeia, então, onde vive o soberano é que se chama simplesmente Umbala, não o bairro completo ou a aldeia completa. E o artigo que estamos aqui a analisar traz outros termos, né? Sim. Por exemplo, Ovambo, Osongo. Né? Também significa a mesma coisa, será? Não significa a mesma coisa. Por exemplo, Ovambo, que pode significar Quimbo, que é o plural de Imbo ou Quimbo, significa aldeia, Ovambo. Agora, outro termo que disseste, desculpa? Osongo. Exatamente. Osongo significa bairro. Ou seja, a Umbala é a capital do Osongo e do
Ovambo. Quer dizer, Ovambo são aldeias. Então, o conjunto de aldeias... As outras aldeias que não são capitais. Exatamente. Sim. O conjunto de aldeias, vamos chamar Osongo. Agora, Ok. a capital do Osongo é a Umbala. É a Umbala. Exatamente. Então podemos confundir o Osongo com o reino, ou não? Exatamente. Podemos confundir isso. Osongo com o reino. O reino é o conjunto das aldeias ou bairros Sim. que tem a capital como capital Umbala. Agora, quando falamos de um reino, né, quando estamos a estudar a história de um reino, é importante que nós saibamos como é que ele estava organizado, não é? Como é que está, por exemplo, a sua pirâmide social. Quem fica em cima, quem vem depois do rei e tal. Como é que podemos estruturar a composição da Umbala, da Lacandumbo? Isso já imaginando como era antes da chegada dos portugueses. Como é que eles estavam organizados? Bom, os reinos em África, os reinos Bantu, Sim. eram organizados da seguinte forma. Tinham o soberano, tinha o adjunto do soberano, que tem os seus termos na língua Ubuntu, que depois vou poder citar aqui os termos. Tinham outros funcionários da corte real que pertenciam na corte principal. E depois apareciam outros membros da corte secundária. É interessante dizer aqui que os membros da corte secundária, tanto na Umbala Ndala Kandumbo como em outras umbalas, ou reinos também, como podemos dizer, os membros da corte secundária, eles é quem tinham o poder de destituir ou entronizar o rei. O rei podia ser destituído. Sim, poderia ser destituído. Havia algumas condições para um rei ser destituído. Por exemplo, qual é a função de um soberano? Qual é a função de um Osoma, ou Osoma Inene, que é o soberano? A função de um Osoma naquela altura era de proteger as suas populações, era de criar melhores condições de vida para os seus povos. E quando um rei não tinha essas condições, não garantia melhores condições de vida, não conseguia proteger o seu povo, principalmente não tinha caráter de guerreiro, caso o reino fosse atacado, esse rei podia ser destituído. Tinha uma outra questão também, se caso for um rei que foi entronizado, mas não pertencia na linhagem, e quando as pessoas descobrirem com o tempo... Nesse caso, um rei impostor. Exatamente. E isso já aconteceu também na Umbala Ndala Kandumbo, dizer Sim. aqui. Enfim, tem um rei que foi entronizado pelos portugueses, que não tinha poder nenhum. Não. Quando tivemos que citar os reis que passaram no reino na Umbala Ndala Kandumbo, depois vou poder citar o nome dele, ele foi imposto, depois do reino ter perdido a guerra contra os portugueses, eles impuseram um rei. E esse rei não tinha poder sobre as pessoas. Depois, com o tempo, não durou muito tempo, foi destituído. Então, o rei podia ser destituído quando não apresentava as características ou os critérios para alguém ser rei numa Umbala. E quais eram os responsáveis pela destituição do rei? Né? Falavas agora que havia uma organização política, podemos assim dizer, né? Havia o soberano e depois havia outras pessoas que trabalhavam com o soberano e tal. Qual era o órgão, ou o conjunto de pessoas, de entidades que poderiam destituir o rei? Bom, o conjunto de entidades que podiam destituir o rei pertenciam à corte secundária. Para os Ovimbundo, fazem parte do conselho da corte principal. Sim. Temos aqui o Osoma Inene, que era o soberano. Depois, Soma Epalanga, que era o adjunto do soberano. Depois temos o Chasoma, depois o Sungwa Hanga. Esses pertenciam à corte principal. E na corte secundária vamos encontrar o Kesongo, eles que eram praticamente os conselheiros do rei. Pertenciam no conselho real. Vamos encontrar o Kasanga, Kesanga, ok, tá certo, Kesango, Muendalo, Betatela, Ekundundu e Uquachalo. Esses tinham o poder de destituir o rei caso o rei, no caso o soberano, não estivesse a cumprir verdadeiramente com seu papel. E também, por exemplo, em caso de traição, né? Se ele trair o reino, poderia ser destituído. Sim, caso o rei venha trair o reino, por exemplo, naquela altura, com a invasão portuguesa, um rei que chega a ser vendido, aceita ser vendido, por exemplo, receber alguns bens, que é para depois o seu reino ser invadido. Então ali a segunda corte, que é a corte secundária, tinha este poder de poder tirar o rei e entronizar um outro rei. Mas essa organização da corte, né? Essa organização do poder, foi padrão para todos os reinos Ovimbundo, ou
só funcionava no reino de Ndala-Candumbu. Desculpa, não percebi lá. A estrutura organizacional, ok, né? ok. Foi padrão Sim. para todos os reinos? Sim, penso que foi Por padrão. exemplo, temos o outro reino, né? Umbalambalu. Umbalambalu, Né? exatamente, Por exemplo, Umbalambalu. também tem esse modelo de organização? Também tem. É só lembrarmos, recentemente acompanhamos a polêmica do rei do Bailundo, onde o rei teve de ser destituído porque não estava a cumprir com os requisitos. O rei foi destituído, foi entronizado um outro rei. Então, acabamos por concordar de que esta organização dos reinos Ovimbundo, de que tinha a corte principal, depois tinha a corte secundária, e a corte secundária tinha o poder de destituir, ou tem o poder de destituir o soberano, não acontecia simplesmente na Umbala Ndala-Candumbu. Em outras umbalas, em outros reinos, também isto podia ser possível. E esta organização não era só da Umbala Ndala-Candumbu, como também em outros reinos ovimbundos. Agora, o que é que torna a Umbala Ndala-Candumbu especial? Porque eu acho que havia outras umbalas, né? Mas Sim. por que ela se distingue das demais? O que é que lhe torna mais interessante? Ok. Gostei desta questão. Bom, a Umbala Ndala-Candumbu, o que é que torna a Umbala Ndala-Candumbu especial? É por causa da sua resistência contra o colonialismo, contra a ocupação portuguesa. Por quê? Porque se nós acompanharmos bem no artigo que estamos aqui a dissertar, o nosso autor diz que esta Umbala foi dos últimos reinos a ser conquistado pelos portugueses. Foi em 1948 que esta Umbala caiu nas mãos dos portugueses. Foi muito recente, né? Sim, é 1948. Segundo os mais tivemos que aqui mais velhos. Já houve a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então, é uma Umbala que foi das últimas a ser conquistada e ainda assim, antes de ser conquistada, mostrou uma certa resistência. É isso que destaca a Umbala Ndala-Candumbu de outras umbalas, porque as outras umbalas têm umbalas que tiveram resistência, mas não duraram tanto quanto a Umbala Ndala-Candumbu. E no artigo tem uma parte que diz que houve uma batalha entre o exército português Exatamente. e o exército de Ndala-Candumbu. E depois, quer dizer, o exército de Ndala-Candumbu conseguiu matar, né, soldados portugueses, deixando apenas um para contar a história. Porque eram 1000. É verdade. Isso aqui aconteceu mesmo ou é só uma história assim para poder, quer dizer, né, um conto heróico, né, para poder alegrar o povo? Aconteceu tal qual explica aqui o artigo, ou então aconteceu algo semelhante, né? Ok. Bom, houve de facto uma guerra entre a Umbala Ndala-Candumbu e o exército português. Sim. O que é que acontece? É que os portugueses, quando ouviram que há uma Umbala ali nos meados entre o Uambo e Escala-Chuluanga, eles acharam que é mais um daqueles fáceis. Vamos só lá dar um contorno básico e eles vão ser derrotados facilmente. Mas o que é que acontece? Não só o nosso artigo, tal como o nosso artigo diz, o autor do artigo diz, ele diz que, para além das fontes orais, de onde eles receberam esse conteúdo, também existem conteúdos escritos, mesmo lá na Umbala Ndala-Candumbu, que afirmam categoricamente de que o exército português foi, só para não dizer completamente, né? Porque restou um para aí contar, mas foi derrotado. Eles deixaram um para ir poder contar. Então, há registros escritos de que comprovam desse acontecimento. Há documentos escritos que comprovam isso. Não só fontes orais, tal como... Mas 999. 999. É muita gente. É muita gente. Os portugueses... Mas os guerreiros da Umbala Ndala-Candumbu tinham armas de fogo? Não tinham armas de fogo. O que é que acontece? O que é que eles faziam para poder derrotar os portugueses? É assim. A Umbala Ndala-Candumbu tem o segundo soberano. Sim. O segundo soberano, que foi o sobrinho do fundador, que é o Nondolo. Ele foi quem dirigiu a batalha contra os portugueses. Então, o que é que acontece? Para ver esta guerra, estava a passar uma caravana de bois próximo a Umbala. E as pessoas ouviram o barulho e o soberano manda prender aquela caravana. Prenderam a mulher. O marido, o homem, conseguiu fugir. Quer dizer que era um casal que levava sim. uma charrua, manada, né? Exatamente. Não bem uma manada. Uma charrua. Tinha 2 bois
e estava uma carroça. Sim, Está mais certo. Uhum. Era uma carroça. O homem conseguiu fugir, eles prenderam a mulher. Então, só que o homem, quando chega lá nos seus conterrâneos, os portugueses, ele explica que, olha, lá... E o casal era branco? Era casal de brancos. Sim. Ele chega lá e explica que, olha, lá nós fomos atacados por uns africanos, ou, quer dizer, angolanos, né? Fomos atacados e a minha mulher está lá detida. Então os portugueses, enviam alguém para vir constatar se é mesmo verdade ou não. E a informação que eles receberam é que, olha, tem mesmo um reino ali organizado. Os portugueses organizaram a sua caravana, partiram para a guerra, mas antes de partirem para a guerra, eles se organizaram aqui, onde atualmente desse território que se chama de Heróis de Cangamba. Ali onde eles se organizaram para a guerra. Quando o soberano Ndala Kandumbo, esse Ndala Kandumbo que recebeu o nome da aldeia, que a aldeia recebeu o nome, né? E por que a aldeia tem esse nome? Por causa do feito deste grande soberano. O que ele faz? Ele montou armas com pólvora, é um tipo de pólvora, não armas de fogo, é um tipo de arma de flecha, mas que na ponta ele meteu um tipo de veneno que chamou de pólvora. E, inclusive eles fizeram uma experiência na pedra. Fizeram uma experiência numa pedra. E era mortal. Exatamente, era mortal. Eles deram conta que, afinal de contas, deram conta que aquilo poderia ser muito eficaz. E quando os portugueses, quando partem para a guerra, primeiro que os portugueses subestimaram, pensando que fosse só um simples reino, sei lá, qualquer, que com 1000 homens a gente vai conseguir destroçar aquilo e vamos conquistar. O que acontece? Ndala Kandumbo organizou a sua tropa, os portugueses também organizaram a sua tropa. Quando partem para a guerra, Ndala Kandumbo consegue derrotar os portugueses, mas ele usou também uma magia. Ele usou uma magia. Também tem que entrar mesmo magia. 999 pessoas. Ele, segundo o nosso autor, diz que Ndala Kandumbo usou uma magia. Qual é a magia que ele usou? Para os portugueses, eles viam que a Umbala parecia mar. Okay. Mas, e os portugueses contaram mesmo que viram a Umbala como mar? Tem documentos escritos. Não só a tradição oral? Não só a tradição oral, tem documentos escritos. E eu acabo por concordar com o nosso autor. Por quê? Porque eu, se bem me lembro, na guerra recente que aconteceu na província do Ambo, eu não participei na guerra, não existia na altura. Eu também, graças a Deus. Ok, não existia na altura, mas as pessoas contam que naquela altura o palácio, que hoje chamamos de palácio, fez-se uma magia que o palácio se transformou em rio. Também já ouvi isso, mas são aquilo que chamam de mitos urbanos, não é? Não, mas quer dizer, o testemunho de um pode ser falso, mas quando são pessoas diferentes a contar, que eu não conheço, por exemplo, conheço a minha mãe, me contou. Vou mais num sítio, alguém que não conhece a minha mãe também me conta. Bom, quer dizer, pode não ser verdade, mas eu acabo por ter uma certa tendência de acreditar que seja verdade. Pode desconfiar, né? Pode desconfiar que seja verdade. Posso confiar que seja verdade. Então, é isso. Pode ser também isso que aconteceu. O nosso autor diz que Ndala Kandumbo usou uma magia. Ele fez com que os portugueses viam que o reino Ndala Kandumbo parecia um mar. Mas os nativos conseguiam ver o exército português. Foi por isso que eles conseguiram derrotar os portugueses, deixando somente um para ir contar aos outros o que aconteceu. Mas olha, se esse método fosse utilizado, os portugueses nem teriam conquistado a África, né? Se todos utilizassem esse método. Mas o que fez também, muitas das vezes, os portugueses conseguiram derrotar os africanos por causa da traição. Sim, porque os africanos traíram-se entre eles. Exatamente, claro. Alguns africanos... E muitos foram corrompidos. Sim. Também. Tem alguns que não precisaram ser corrompidos. E até muitos eram traidores, né? Sim. Reinos traem outros reinos. Exatamente. Mesmo a conquista do Reino do Congo também Sim. teve essa história. Teve essa história. Houve uma traição ali. Mas, pronto, também aconteceu com o reino Ndala Kandumbo. Porque o que acontece? Depois da guerra, depois da vitória contra os portugueses, aquele homem que foi contar, não lhe deixaram ir sozinho. O soberano ordenou que fosse com uma caravana, pessoas para irem acompanhar aquele português. Sim. Ele orientou o seu adjunto na altura, que era o Sevimbi. Era o senhor Sevimbi. Este Sevimbi acompanha o português, mas outras pessoas. Chega lá, ele, ao invés de ir cumprir com a missão que lhe foi incumbida, de dizer que nós temos um reino forte e vocês precisam ser mais fortes, ele chega lá e diz que, olha, o nosso soberano lá usou uma magia. Okay. E eu consigo, eu posso vos desvendar todos os segredos daquela magia. O segredo daquela magia, eu sou o mentor daquela magia. Daí o reino. Então, infelizmente, os portugueses levaram em consideração aquilo que foi dito por Sevimbi. Usaram todas as estratégias possíveis. Quando partem para a segunda guerra,
Ndalacandumbo volta a usar as mesmas magias Já e infelizmente já não funcionava. Oh. E teve uma perda grande, morreu muita gente, muitos nativos foram mortos. O rei, o soberano, ao ver o seu povo a ser derrotado, a ser destruído, as suas terras a serem saqueadas, transformou-se em pássaro, voou para o ponto mais alto da pedra, aquelas pedras que hoje chamam de pedras Ndalacandumbo. Ele ficou lá muito triste. E, Segundo a tradição oral. segundo a tradição oral, ficou muito triste, não estava a conseguir ver o seu povo sendo derrotado. Então, os portugueses obrigaram o Sevimbi a mostrar onde estava soberano. Então, o Sevimbi indicou: estão a ver aquele pássaro? Aquele é o soberano. Ele só usa magia para se transformar em pássaro. É só darem tiros a ele. Se vocês conseguirem acertar nele, ele vai morrer. Aquele é o soberano. Então, os portugueses foram atirando e alguns tiros acertaram no soberano. O soberano caiu e o reino foi conquistado, infelizmente. Ok, voltando um pouco na história do reino, né? Aqui já estamos quase no fim, já chegamos na morte do soberano. Sim. Mas agora regressando. Antes de Ndalacandumbo, houve outros soberanos. Sim. Ndalacandumbo não foi o fundador do reino. O reino teve outros soberanos. Fala-se de Nondolo, que foi o fundador. Temos aqui Ndalacandumbo, que foi o segundo. O Nondolo foi o fundador, depois Ndalacandumbo foi o segundo soberano. Teve também Jaime Santos. Este Jaime Santos foi um português. Sim, porque o nome não diz nada. Exatamente. De africanismo. Né? Sim. É um nome europeu. Esse Jaime Santos foi um português. Depois do reino ser conquistado, os portugueses impuseram ali um representante deles. Quer dizer, eles chamaram de soberano no reino, mas era praticamente um representante de Portugal no reino de Ndalacandumbo. Okay. E aí ele praticamente estava sem poder sobre as populações, porque não tinha aceitação. Primeiro que ele não falava a língua. Que foi... Sim, que foi imposto. Sim. Primeiro que ele não teve aceitação das pessoas. Não falava a língua dos nativos. Quer dizer, não tinha amizades. Mas era africano? Não, ele não era africano. Foi português. Ok. Ele foi português. Então quer dizer que na história da Umbala teve aí um soberano... E aqui não é português. Exatamente, foi um português, foi imposto. Interessante. E temos também Cachiqualula, vamos chamar de quarto, mas está mais para terceiro, porque o português, que foi colaborador dos portugueses, o Jaime Santos, na história da Umbala como soberano, ele não entra bem. Não entra lá muito bem. Então eles contam o Cachiqualula como se fosse o terceiro soberano, mas vamos estar aqui como quarto, e o Lembi foi o quinto, e Semente foi o sexto soberano. Agora veja, são vários soberanos. Exatamente. Mas apenas Ndalacandumbo é que teve o seu nome atribuído a Umbala. Umbala, por causa do seu feito, por causa da batalha que travou com os portugueses. Foi o soberano que mais se destacou entre eles. Entre todos, sim. Ok. Importante dizer também que o atual Soba da Umbala Ndalacandumbo, é importante que as pessoas saibam disso também, é o Soba Casimiro. Então, isto quer dizer que mesmo depois da Umbala ser tomada pelos portugueses, a tradição continuou. Sim, a tradição sucessão sim. foi até os dias de hoje. Sim. A sucessão foi até os dias de hoje. Mas, só que a Umbala Ndalacandumbo perdeu aquele peso que tinha naquela altura. Hoje, quer dizer, é Umbala, sim, mas já não tem aquele peso do passado. Por isso que na lista dos soberanos termina até Semente. Porque outros são simplesmente chamados de Soba. Já não são rei como tal. São simplesmente Soba. Quer dizer, não que Soba seja um cargo de... Não, porque até a palavra Soba também já é um pouco aportuguesada, porque a origem dessa palavra é Soma. Soma e rei. Exatamente, Soma. Soma Inene, o grande rei. Ok, agora vamos já passar para a última parte. Né? A história do nosso país é muito interessante. Mas vamos já passar para a última parte. Vamos já falar como é que está Umbala nos dias atuais. Né? Se alguém quiser sair daqui e ir visitar o local onde ocorreu a batalha, né, e quiser conhecer a Umbala, o que é que deve fazer? Bom, se alguém quiser ir visitar a Umbala Ndalacandumbo, é muito fácil. Só tem que seguir alguns requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro, faz-se uma visita prévia para informar as autoridades que no dia X virei visitar a Umbala Ndalacandumbo com o objetivo de isso e aquilo. E no dia marcado, chegas na Umbala, logo à entrada da Umbala, tem vamos chamar de polícia, um policial,
mas tem um nome próprio na língua Umbundo. Tem um nome próprio. Este policial, ele tem uma cadeira logo à entrada da Umbala. Quer dizer... Uma espécie de segurança, né? Exatamente. Fica ali para controlar, sim, todos para as os pessoas movimentos. não entrarem de forma... desordeira. Sim. Yeah. Então, este policial, logo que dá conta da vossa presença, ele sairá do seu local, vai comunicar ao soberano que, olha, temos uma visita assim, dizem que já comunicaram, não sei o quê. E aí o Soba vai, se for uma visita que não virá fazer mal à comunidade ou à Umbala, então o soberano vai orientar a entrada dessa visita. Logo à entrada, logo depois de passarem sobre este policial, tem alguns requisitos a se cumprir. Tem que se meter o olho de palma sobre a mão direita, meter uma folha que chama-se limbui. É uma folha que se chama limbui. Uhum. Esta folha é como sinal de proteção contra os males que poderão acontecer a essa pessoa se não cumprir estes requisitos. Porque quem não cumprir estes requisitos pode sofrer várias consequências, que não podemos estar aqui a espelhar, porque senão as pessoas vão ficar com medo de visitar a Umbala. Mas pode ser qualquer pessoa? Pode ser um estrangeiro, um nacional? Pode ser um estrangeiro, um nacional, desde que cumpra com os requisitos, levar uma grade de gasosa, para além do requisito, logo a entrada, deixar 50 kwanzas na entrada como sinal de oferta, deixar 50 kwanzas, para além de outros valores que vai se meter no envelope, tem que se meter alguns valores no envelope, uma grade de gasosa, uma grade de cerveja, um garrafão de vinho, entre outros produtos. Só assim é que a pessoa terá acesso a ter contato com o soberano. Agora, o que é que nós podemos encontrar lá nos dias de hoje? Nos dias de hoje encontra-se um forte, vamos chamar de forte, para além das pedras, que é como sinal, as pedras que têm o nome da Umbala, que é símbolo de que a Umbala está lá presente, tem também um forte que os portugueses construíram, como sinal de conquista daquele reino. Que comprova que houve uma batalha entre os portugueses e a Umbala de Lacanum. Tem um forte que os portugueses construíram. Até hoje aquele forte existe. Quem quiser ir visitar a Umbala, tem muita coisa boa sobre essa Umbala. Conta-se também que naquelas pedras tem alguns túneis que tem alguns mistérios que só poderá comprovar aquele que visitar a Umbala. Quer dizer, é uma curiosidade. Mas é possível comprovar? Sim. Para o visitante? Sim. Tem alguns mistérios ali. Para quem quiser visitar a Umbala, quem quiser saber um pouco sobre esses mistérios que estão na Umbala de Lacandumbo, pode ir visitar sem problemas nenhum. Eles estão de braços abertos. Atualmente, eles podem receber qualquer um. Basta seguir, cumprir com os requisitos que lá são impostos. Agora, no artigo diz que na Umbala, assim como noutros reinos, a sucessão era matrilinear. Exatamente. Explica lá um pouco da sucessão matrilinear, porque para quem estuda muito a história ocidental, sabe que normalmente nos reinos ocidentais torna-se rei o filho do rei. Filho do rei, exatamente. Mas aqui, na nossa tradição, a sucessão é matrilinear. Explica um pouco como é que ocorre esse tipo de sucessão. Bom, este tipo de sucessão ocorre da seguinte forma. Primeiro, gostaria aqui de clarificar uma coisa. Este Ndala Kandumbo não foi o filho do fundador da Umbala. Não foi. Nondolo teve seus filhos, mas Ndala Kandumbo foi sobrinho. Foi sobrinho do fundador Nondolo. E por que Ndala Kandumbo... Por que o Nondolo, depois de por que não foram os filhos do rei? Exatamente, é ali onde eu quero chegar. Por que não foram os filhos do rei? Por que Nondolo escolheu como seu sucessor Ndala Kandumbo, que foi filho da sua irmã? Bom, para os povos ovimbundos, para os reinos bantus, a sucessão no trono é matrilinear. O que é matrilinear? Por que se diz matrilinear? Matrilinear quer dizer que o filho da minha irmã deve ser o meu sucessor. Por quê? Se tem a certeza que o filho da minha irmã é mesmo meu sobrinho, nem sempre, atenção, não estou a dizer que não estou a dizer que não se tem certeza, não sempre, não se tem certeza. Mas tem uma frase que diz que a maternidade é uma certeza, mas a paternidade é uma dúvida. Exatamente, é ali onde os bantos se baseiam. Se se tem certeza que o filho da minha irmã é mesmo meu sobrinho, porque é meu filho dele, ainda que ela tenha traído seu esposo com outro cara, com uma outra pessoa, mas é mesmo filho dela. Não todo mundo viu a barriga. Exatamente, não deixa de ser meu sobrinho. Enquanto que eu posso ter dúvida de se meu filho é mesmo meu filho. Não sei se a minha mulher tenha me passado a perna. É essa a lógica que os povos ovimbundos usam. Então, para os povos ovimbundos era muito importante que o sangue continuasse, né? Exatamente. Porque não era muito a pessoa, né?
Sim. mas era mais que tem que ser do mesmo Do mesmo sangue do- do soberano. Mesmo atualmente em alguns reinos, em algumas localidades cá em Angola, usa-se esse sistema E o de mesmo acontece com sucessão. a sucessão dos sobas, né? Dos sobados, Exatamente, né? sim, exatamente. Normalmente são os sobrinhos que sucedem Sucedem, o tio. que são sempre os herdeiros. Por exemplo, as lavras dos tios são sempre os sobrinhos que herdam. As maneiras de boi são sempre os sobrinhos que herdam. Então, na sucessão do trono também são sempre os sobrinhos que substituem os tios. Neste caso, o filho, o primeiro filho da minha irmã ou da irmã do soberano. Agora, se tiver muitas irmãs, A irmã mais velha. a irmã mais velha. Exatamente. Agora, veja, misturando isto com o que nós assimilamos da cultura ocidental, Uhum. né, parece que agora cria-se uma confusão. Veja, até o artigo tem uma parte que fala que por isso é que nas cerimônias de alambamento Uhum. fala o tio Exatamente. Fala sempre fala o tio da noiva, tio da noiva, não sim. fala o pai. O pai, sim. Parece que o tio tem mais autoridade sobre o sobrinho Exatamente. em relação ao seu pai. Uhum. Mas quando juntamos isso com aquilo que nos ensina a cultura ocidental, Uhum. parece que cria uma confusão. Sim. E não acha que desta maneira vamos perdendo nossos traços culturais? Né? Porque, por exemplo, na lei, Uhum. herdam os bens os Os filhos. filhos, sim. Os sobrinhos até podem herdar, mas vem muito, vem muito mais depois dos filhos. Ok, Né? sim. Então, o que é que acha? Não acha que a cultura, a tradição europeia está, até um certo ponto, a ofuscar aquilo que são os nossos traços culturais quanto a essa questão da sucessão matrilinear? Ou a sucessão de pai para filhos é melhor que a sucessão de tios para Tios para sobrinhos? sobrinhos. Bom, se tivermos que usar a lógica dos europeus, eu penso que, bom, cada povo tem as suas tradições, as suas culturas e sabem por que defendem aquilo, sabem por que seguem aquilo. Infelizmente, nós africanos sofremos uma aculturação. A maneira como nos vestimos, a maneira como falamos, porque a língua com que nós nos comunicamos também é dos europeus. Sim. E alguns pontos culturais dos europeus também estão a sobrepor-se sobre a nossa cultura, infelizmente. Mas acho que isso nota-se mais aqui nas cidades, porque nas aldeias ainda algumas Ainda existe localidades. preservação Sim, das nossas tradições. Sim, ainda existe preservação das nossas tradições. Mas eu penso que, bom, acho que cada um deve fazer aquilo que lhe convier melhor. Se eu acho que o herdeiro dos meus bens seja o meu filho e não vai me ferir, que seja o filho. Se eu achar que vai ser o sobrinho, que seja o sobrinho, desde que eu não me sinta ofendido nem ferido. Eu acho que o importante é isso. Mas o que... Olha, conta-se algumas histórias que, às vezes, quando falece o tio, os sobrinhos vêm, isso aconteceu algumas vezes, os sobrinhos vêm e levam tudo, os filhos ficam sem nada. Sim. Porque nessa questão de herdar os bens do tio, O tio, sim. também tem havido alguns conflitos entre os sobrinhos Sim. e os filhos. Sim. Os sobrinhos agem Agem segundo a tradição. segundo a tradição. E os filhos segundo a lei. As- Sim, porque a Porque nossa lei lei é em função daquilo que os europeus mas nos trouxeram. a nossa lei, né, o nosso sistema normativo é herança da colonização. Exatamente. Infelizmente, mas eu penso que alguns países africanos já estão a alterar a sua Constituição. Alguns países africanos já estão a alterar Integrando algumas características culturais culturas locais. africanas. Exatamente. Alguns países africanos já estão a alterar. Por quê? Porque acham que, em função da crítica que estão sofrendo, Sim. porque a comunidade internacional, principalmente os asiáticos, os americanos, eles criticam muito os africanos, dizendo que, quer dizer, receberam tudo, ou seja, receberam aquilo que o europeu lhes deu e acabaram por abandonar O que é deles? o que é deles. E, em função dessa crítica, alguns países africanos já estão a recuar. Sim, já estão a recuar. Porque, se bem me lembro, há um país africano, acho que é o Benin. No Benin, a Constituição do Benin já está a ser alterada. Já está a ser alterada nessa vertente, na questão de heranças. Se tivermos que fazer uma pesquisa na questão, o Benin já está a fazer alteração na questão de herança. Então, alterar aquilo que os europeus deixaram, estão a adotar os seus traços culturais. Mesmo no Ghana, por exemplo, a maneira como os ganeses se vestem,
Por Sim, exemplo, porque às vezes vejo alguns vídeos desses países. sim, Parece que as pessoas são mais... seguem mais as suas tradições. sim. Mesmo eles não usam bata no Ghana, por exemplo. A bata escolar branca, os alunos não usam bata. Usam trajes africanos. Ok? Yeah. É obrigatório o uso de trajes africanos nas escolas no Ghana. Então quer dizer que mesmo aqui em África existem países que estão mais aculturados que outros. Sim, sim. Um dos exemplos é Angola. Angola é um dos países mais aculturados. E até nós não usamos a nossa língua nacional nas instituições públicas. Nem um pouco, infelizmente. Mas há um passo que se está a marcar. O Ministério da Educação está a introduzir já a língua umbundo nas escolas do ensino primário para ver se, Mas isto resolve o problema. pelo menos, pode minimiza um Não bocadinho. seria de cima para baixo. Minimiza um bocadinho. Por exemplo, fazer um governante faz discurso em língua nacional. O problema é que alguns dos nossos governantes, muitos deles não dominam as línguas nacionais. E fica difícil aparecer ao público discursar em línguas nacionais. Claro que, uma vez ou outra, vamos ver ali um dirigente Não, por exemplo, saudar em um Umbundo. dirigente vai para uma localidade muito distante da cidade. Uhum. Ele pode chegar lá e falar em língua nacional. O problema é que ele não domina. Não é possível falar em uma língua que eu não falo, que eu não sei falar. Claro que uma vez, quer dizer, um bocadinho, saudar, por exemplo, eles sabem. Saudar, né? Despedir. Isso aqui os governantes fazem. Mas agora, discursar em língua nacional umbundo, a não ser que, bom, vai ser um discurso escrito. Alguém vai escrever E a língua nacional tem algumas características muito particulares. muito particulares. Sim. Se você não souber, você está a falar, todo mundo começa a rir. Exatamente. Olha, e é muito curioso, aconteceu isso comigo. O nosso professor de Umbundo, Sim. o nosso professor de Umbundo, eu não sei falar Umbundo, e o professor de Umbundo nos fez uma prova oral. E uma dos critérios de avaliação é ler o texto. Quer dizer, eu cheguei na sala, o professor mandou ler um texto. Eu estou a ler como se estivesse a ler um texto qualquer, em português. Ele me disse, você não está a ler nada, jovem. Leia em Umbundo. Eu disse, professor, eu estou a ler. Ele disse, não, tu não estás a ler, não estás a ler nada. Então, é isso aí. Não tem como um governante discursar em Umbundo se não domina a língua. Não tem como, infelizmente. A não ser que vamos pôr governantes que dominem a língua, né? Infelizmente, também, os dirigentes que têm sido nomeados no nosso país são pessoas que não dominam a língua, infelizmente. Você tem um ou outro domina, mas nem todos. Sim, sim. Um ou outro domina, mas nem todos. E outra coisa também é que os governantes que têm sido nomeados, por exemplo, há governadores que são nomeados para uma província que ele não é nativo daquela província. E isso dificulta ainda mais. Porque Exatamente. cada região tem a sua língua nacional. É por ali. A sua língua regional, digamos assim, né? Sim. Mas quer dizer, é muito normal, né? Ele é competente, tem competências para governar, pode governar. Mas não é daquela região. Então vai ter dificuldade de ter que discursar na língua daqueles povos. Sim, realmente. Agora, voltando um pouco na Umbala. Se alguém quiser visitar a Umbala e não falar Umbundo, não há problemas. Não, sem problemas nenhum. Sem problemas nenhum. Porque eu acho que não falar Umbundo também... Não condiciona. Muita gente não tem culpa. Não. Porque as pessoas são produtos da situação. Sim. Né? É. Nem tudo depende de nós. Sim. Por exemplo, eu não me culpo por não saber falar Umbundo. Sim, Eu não me culpo. Eu culpo aqueles que tinham essa responsabilidade e não o fizeram. pois é. Não me culpo. Também assim como não culpo aquelas pessoas que não sabem falar português. Mas faz a tempo de aprender. Sim, tenho feito um esforço. Porque às vezes as pessoas esforçam-se mais em aprender o inglês, o francês, Sim, e não se esforçam em aprender. as línguas locais. Sim, mas tu tenho feito um esforço muito. Mas eu acho que É. se criarem uma regra que só entra no concurso público quem fala fala uma um- língua local, eu acho que, Acho que todos todo os mundo jovens vão iria se querer interessar falar. em falar, sim. Sim. Acho que todo mundo iria se interessar. Mas, assim como eu não culpo quem não sabe falar no mundo, também não culpo quem não sabe falar português. Não Sim, culpo. pois é. Sim, porque eu sou obrigado a aprender a falar a língua do meu meio. A língua materna. Exatamente. Sim. Então, se eu, desde a eternidade, me ensinarem a falar Nganguela, por exemplo, e depois de um tempo ter que me mudar para uma comunidade que só falam português, eu não posso me sentir culpado por não saber falar português. Ok. Yeah. Então, concluindo, a Umbala Ndala Candumbo foi mesmo o seu ponto, né, principal, foi mesmo a luta pela Sim. resistência Sim, colonial. colonial, exatamente. Foi um reino que se destacou por ter derrotado os portugueses na primeira batalha e resistiu. Eu acredito que se não fosse a traição de Sevimbi, que foi na altura o adjunto do soberano Candumbo, Uhum. acho que o reino teria durado um pouco ainda mais. Então, nesse caso, foi o Epalanga. Sim, Sevimbi. exatamente. Foi o Epalanga. O Soma Epalanga. Nesse caso, o adjunto soberano. Bom, é muito importante que a juventude local se interesse em conhecer a história dos nossos reinos,
das nossas ambalas é muito importante. Sim. Para que, bom, suponhamos que eu saia do Ambo, vou para África do Sul ou sei lá, Portugal, e chego lá, me encontro com um nativo e me pergunta, tu és de onde? Não, eu sou do Ambo. Oh, o Ambo, conheces a história do Ambo? Me conta um bocado da história do Ambo. Sim, porque normalmente quando as pessoas se encontram, pessoas de diferentes origens, Sim, eles querem partilhar os Sim. dados históricos locais. exatamente. Até a curiosidade pode começar a partir do nome, por exemplo. Né? Sim, o Ambo. O que é que significa o teu nome? Sim, Né? o nome de onde vem. Sim, significa o quê? Como é que as pessoas lá são? O que é que Exatamente. fazem? Uhum. Yeah. Ele pode perguntar, o Ambo, és de um Ambo? Então, me conta lá um bocado da história da tua região, Sim. de onde vens, como é, o que é que aconteceu lá de mais importante. Uhum. Então, ao conhecer o historial dos nossos reinos, a pessoa tem como explicar, tem como falar, que olha lá, conta-se que tem um reino que resistiu à invasão portuguesa. Você é português, o reino português quis invadir um reino lá e tiveram muitas dificuldades de poder invadir. E aqui conquistar. temos história de vários reinos. Sim, Por exemplo, o reino do Bailundo, Do Bailundo, exatamente. o reino do Sambo, Sim. do da Ambo. Chiaca, da Sim. Sala, Sim, o reino são do vários. Gandalacauê. Sim, Sim, tem vários reinos. Pelo menos conhecer, quer dizer, não que seja obrigado a conhecer todos, mas pelo menos os principais. sim, os principais. Bailundo, Ndalacandumbo, Gandalacauê, porque Uhum. Gandalacauê, por exemplo, o nome Wambo, esse termo Wambo, vem do senhor que foi soberano no reino Gandalacauê. Então não existe o reino do Ambo, né? O Ambo foi o soberano. Sim, mas também O Ambo Kalunga. sim, mas também o reino do Ambo, que chamam de reino do Ambo, é o reino da Xala. Ok? Por estar no centro, ou seja, mais próximo da cidade que os portugueses mais tarde vieram a construir. Por isso que eles dizem aquele reino do Ambo. Acho que Mas será que- tema para próximos podcasts. Né? Exatamente, Pode ser. pode ser. Então é muito importante que se conheça a história do nosso país, da nossa província e dos nossos reinos e umbalas. Até mesmo dos nossos bairros. Exatamente, É, dos nossos bairros. Por exemplo, quem vive no Capango, por exemplo, quem Uhum. foi o primeiro soba do Capango, como é que o bairro surgiu. Por que, que se chama bairro do Bairro Capango? Capango, Se não exatamente. saber isso. Porque normalmente, as lambalas, os reinos, os bairros recebem o nome da primeira pessoa a viver naquele sítio, ou da pessoa que Ou da fundou. primeira igreja que foi Exatamente. construída naquele local. Exatamente. Por que que é bairro do Bairro São João? por Por exemplo. quê? Por que é o bairro São Pedro? Você tem que saber. Exatamente. É importante que se conheça, porque senão a gente acaba por ficar perdido no tempo e no espaço. E isso não é boa coisa. E quem não conhece a sua história é perdido. É né? perdido, sim. Está perdido no Sim. tempo e no espaço. Exatamente. Não sabe de onde vem, E para onde vai? não sabe também onde ele está e para onde Para onde vai. vai? Exatamente. Sim. Mas, Sim. e aqui também fica a nossa opinião, a nossa sugestão para o sistema educativo, né? Tem que se incentivar, Sim. porque as Sim. pessoas normalmente procuram saber aquilo que é É importante. importante, sim. Aquilo que não é importante para a vida dele, Mas, quer dizer, Ele não se descarta, interessa, não sim. quer saber. Sim, não se interessa. mas quer se saber. nós atribuirmos importância a estas coisas, eu acho que as As pessoas pessoas vão se interessar mais. exatamente, vão se interessar. Suponhamos que se introduza num sistema de ensino em Angola, nos currículos escolares, por exemplo, o reino do Ndalacandumbo, por exemplo, acho que as pessoas vão querer saber, Ndalacandumbo aparece no livro da quinta classe. Suponhamos de alguém que já fez a quinta classe há bastante tempo e não teve o privilégio de... No tempo dele, o Ndalacandumbo não estava no livro da quinta, por exemplo, não era conteúdo da quinta classe. Ele ia ver no livro do filho, Ndalacandumbo, sim senhora, deixa andar ler um bocado sobre este reino. Ele ao ler vai se interessar, está na província do Ambo, tem uma história interessante, tem um rei que fez isso, não, vou tentar ir visitar este reino para saber mais sobre o que aconteceu neste reino, se é mesmo verdade ou não. Mas também não acha que há pouco interesse dos investigadores? Porque, veja, este artigo que nós acabamos de referir foi feito pela primeira pessoa que foi lá investigar e escreveu sobre o assunto, não? Sim. Então, não acha que isto foi em 2020... 21. veja Sim. só. Não acha que há um desinteresse por parte dos investigadores ou temos poucos investigadores a nível da história? Dizer que temos poucos investigadores não é verdade. Sim. Temos muitos investigadores. O que é que acontece? Há pouco incentivo, porque para se fazer uma investigação é necessário Os meios. Sim, é necessário meios. E os investigadores, muitos deles, têm dificuldade de fazer uma investigação por falta de valores, por falta de incentivo. Eu acho que se... E depois também eles investigam e a investigação deles, se calhar,
não é recebida pelas pessoas, né? Investigam, escrevem um artigo, fica lá Sim, e depois ninguém valoriza Ninguém o valoriza, resultado da exato. investigação. sim. É o tipo que acontece com os trabalhos de fim de Em fim curso, de né? curso, exatamente. A pessoa investiga. E- Primeiro, antes da investigação, tem que descobrir um problema, né? Uhum. Ele investiga, Sim. apresenta as sugestões para a resolução do problema Uhum. e ninguém pega naquilo para Pra- executar, né? Aquilo fica lá só no papel e tal. Exatamente. Isso também chega a ser Uma- uma das causas da desmotivação dos investigadores relativamente a estes assuntos. Exatamente, porque, quer dizer, eu não, vamos supor que eu invista tanto dinheiro em uma investigação Uhum. para depois não valer para nada. Sim, isso Isso desincentiva. é desmotivador, é Uhum. desmotivador. Então, é importante que haja incentivo por parte daqueles que podem um pouco mais, que podem investir na investigação científica, principalmente do lado histórico, na parte histórica, para que os investigadores em história se interessem em investigar aqueles reinos que têm uma história interessante, mas estão no anonimato, estão no alheio. Quase que ninguém conhece a história daqueles reinos. Então, se houver incentivo, se houver investimento, eu acredito que muita gente tem iniciativa de investir ou de investigar, tem iniciativa de divulgar conhecimentos que estão lá escondidos, estão lá são desconhecidos. E sabes, eu acho que nós temos pouco tempo. Oh. Porque veja, a maior parte da fonte histórica Uhum. aqui em África é Sim, oral. exatamente. E as pessoas que viveram a história estão a ir, infelizmente. E nós aqui em África temos um ditado que tem sido muito utilizado, que o mais velho é uma biblioteca viva. Sim. E veja, os mais velhos estão a ir. E estão a ir com conhecimento histórico. E há poucas pessoas a irem lá investigar e ouvirem as pessoas que viveram a história. E o que é que vai acontecer? Muitos deles vão morrer sem contar aquilo que sabem. Sim. E depois não teremos fontes. Não teremos fontes. Vamos ficar sempre no ouvir dizer, enquanto que teríamos ouvido das pessoas que viveram aquele momento histórico. Sim, mas para alguns reinos, tal como se diz, a tradição oral passa de geração em geração. Mas quanto mais cedo nós formos à busca desta fonte oral, melhor, porque depois ela começa a ficar distorcida com o tempo. Porque sempre quem conta um conto, aumenta um conto. Suponhamos que aquela biblioteca viva conte para alguém. É preciso escrever. Exatamente tal como fez o nosso autor João Cicato. Sim, fez-lo muito bem. Está de parabéns o professor João Cicato Canjo por esta visita muito importante. E é importante que nós vamos buscar esses conhecimentos nas nossas bibliotecas vivas. Temos muitos mais velhos, mas também a história não se perde. A história, nos reinos Ovimbundo, Bantus, enfim, a história não se perde. Embora o mais velho chegue a perder a vida com os seus conhecimentos, ele passa para alguém. Aquele alguém. Mas há interesse da juventude para poder preservar os dados históricos passados. Há interesse da juventude nesse sentido? Eu penso que não. Esse é o problema. Este é o problema, eu penso que não. Por isso que é importante, tal como disseste, é importante que que nós busquemos do original, bebamos do original. Sim, as pessoas que viveram a história, têm que contar. E veja, por exemplo, que nós acabamos o facto que acabamos de relatar aqui ocorreu em 1948. Eu acho que ainda há pessoas que viram. Sim, há pessoas que viram. E sim, é importante que bebamos dessas pessoas, para que não mais tarde venhamos receber informação um pouco distorcida. E poderíamos até pensar, além do artigo, que já é uma boa iniciativa, poderíamos pensar, por exemplo, em livros. Um livro que fala só mesmo da Umbanda da Candumbo. Eu acho que aí o assunto seria muito mais desenvolvido e poderia servir de fonte para muitos estudiosos. Exatamente. Sim, mas o autor tem um livro escrito sobre a Umbanda da Candumbo. Tem um livro escrito do Dr. João Cicato Canjo. Tá bom. Assim, já vamos procurar o livro, né? Onde é que as pessoas podem encontrar o livro? No ICE de Uambo, contactar o Departamento de Investigação em Ciências da Humanidade, Setor de História, procurar pelo Dr. João Cicato Canjo, ele vai poder disponibilizar os livros. Basta ter o contato dele, ele vai passar as orientações em quais livrarias podemos adquirir. O livro. Sim. E quanto ao artigo, onde é que as pessoas podem encontrar? Na internet. Está lá na internet? Está na internet, sim. Nas buscas, o que é que vamos escrever? Vamos escrever. Basta escrever História da Umbanda da Candumbo, vai aparecer ali o artigo. Uma visita a Umbanda da Candumbo. Ok. Sim.
Ok, então, professor, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço pelo Por ter convite. partilhado aqui conhecimentos interessantes sobre a nossa história. Uhum. E é muito bom ver um jovem como você, né, nessa idade, já se interessar por história. É muito bom. E esperamos que possa nos atender nas próximas vezes que nós precisarmos do vosso conhecimento. Agradecemos bastante a maneira como foi explicando a história e notamos que há um interesse muito grande da tua parte em poder partilhar o que sabe, e eu acho que nós saímos a ganhar e aprendemos convosco É, nestes poucos minutos que ficamos aqui a conversar. sim. Olha, de facto, eu que agradeço pelo convite. Sim. Estamos sempre disponíveis para qualquer eventualidade. Estaremos sempre disponíveis para as vossas portas. Muito obrigado. E viva a história! A história, a história. Nós, no nosso departamento, o chefe do nosso departamento diz sempre assim: um povo sem história é um povo sem identidade. Realmente. Então, tem que ter história. O Dr. Savilombo fala E além sempre de ter isso. história, tem que saber a história É dele. verdade. O Dr. Savilombo diz sempre isso: um povo sem história é um povo sem identidade. Então, viva a história, viva a nossa identidade. Estamos sempre juntos. Obrigado. Ok, muito obrigado. Então, você que nos assistiu, muito obrigado por nos assistir, pela tua paciência. Este foi mais um podcast da Animus. Estaremos juntos no próximo episódio. Então, queremos já pedir que nos ajude a crescer aqui no YouTube. Compartilhe, inscreva-te no canal, ative as notificações e, enfim, queremos crescer com a tua ajuda. Por isso, a forma mais fácil de nos ajudar é fazendo isso. Inscrever-se no canal, clicar em gostei, né? Compartilhar e ativar as notificações para que toda vez que nós postarmos um vídeo novo tu possas receber uma notificação. Então, este foi mais um podcast, um Animus Podcast. Eu sou o Fernando Chissim e estamos juntos.